Professor, eu tenho mania de chamar de professor e vai ser difícil tirar essa mania. Mas está certo. Mas, de qualquer maneira, o senhor ensinou muita gente, vem ensinando muita gente sobre o Amazonas, sobre a história do Amazonas, não apenas nesses 20 livros, mas em muitas reportagens que foram feitas com o senhor, que o senhor foi fonte, inclusive aqui no Jornal do Comércio muitas vezes. E as pessoas, nessa semana que se comemora 350 anos, acabam que acendem na mente das pessoas muito sobre o passado dessa cidade, que vem se construindo dia após dia. E a gente podia aproveitar nesse programa, nesse nosso bate-papo aqui de hoje, para tratar em 3 momentos. Um primeiro sobre o passado dessa cidade tão grandiosa e tão bela, e ao mesmo tempo tão indecifrável para muita gente. E a gente fala também do dia atual e pensa um pouco sobre o futuro dessa cidade. Ótimo. Podemos fazer assim? Podemos. Então, começando pelo início, né? Como é que foi... Começo antes do começo. Exatamente. Diria o nosso escritor Márcio. Exatamente, porque quando se pensa em 350 anos, você delimita um tempo que muitas vezes ele não corresponde à existência. Pode recuar 15 mil anos, 10 mil anos, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que no tempo que estavam construindo as pirâmides do Egito, já se comia jaraqui com beiju nas margens do Rio Negro. Exato, e aí a curiosidade que as pessoas têm com relação a esses povos ancestrais, esses povos primitivos da Amazônia, era quem eram eles, onde eles habitavam? Isso é muito difícil, porque existem teorias. Por exemplo, dizem que os aruaques saíram exatamente dessa região do encontro das águas entre o Rio Negro e o Solimões, formando o Amazonas. E é um povo que imigrou para toda a América do Sul e chegou até a Flórida no norte, não é? Através de Cuba, e junto com os aruaques iam os caribes, que deram o nome do Mar Caribe lá em cima, e estavam sempre junto com os aruaques, por incrível que pareça, na antropofagia, formando tribos duplas, em que os homens eram caribes e as mulheres aruaques. Então, basicamente, o que se conhece já é do tempo dos tarumãs, que basicamente a população de Manaus, no início, era tarumã. As primeiras missões dos jesuítas de 1650, da década de 1650, são formadas na foz do rio Tarumã, com índios dessa tribo. Infelizmente, o que acontece? Os holandeses estão instalados lá em cima, na atual Guiana inglesa, que fazia parte do domínio holandês, e invadem a região e levam 3.000 tarumãs para a Guiana Inglesa, como escravos. E os jesuítas portugueses também começam a levar tarumãs para suas fazendas de gado no Marajó como mão de obra. E os tarumãs que sobram imigram para a Serra de Tumucumaque, onde estão até hoje. Então, os primitivos habitantes da época conhecida são tarumãs. Então, isso aqui fica um vazio tão grande do Médio e Baixo Rio Negro, que ficou despovoado até a época atual. Só agora que Manaus começa a repovoar essa região entre Manaus, Airão e Barcelo, totalmente despovoada. Porque foi uma quantidade enorme de gente. Os jesuítas antigos, o jesuíta Bettendorf, diz que saíram 2 milhões de escravos dessa região do Rio Negro, vendidos em asta pública no mercado de escravos de Belém. Mercado de escravo indígena, não era o mercado de escravo negro. Só vem depois, quando o padre Vieira faz a pregação de que deveria trocar os índios pelos negros como escravos. Então, essa primeira fase é exatamente isso. O principal fator econômico dessa fase é exatamente a escravidão indígena. Prear índio e levar para vender em Belém ou para escravizar na agricultura em torno de Belém. E despovoa todo o Alto Amazonas. Exatamente. Então, nessa fase vai surgir Manaus. Isso seria por volta de que ano? Quando constroem a Fortaleza da Barra, em 1669, não é? Que não tem data, ninguém sabe quando foi, que serve como base para o ano
Então é esse 1669 que está dando a data de 350, De 350 anos. Agora, Agora, o outubro ainda não vamos chegar. Então, essa data aí se antecipa até a presença da igreja, porque só em 1696 é que vai aparecer a igreja. Pela primeira vez, ali naquela pracinha dos Estibadores, se levanta uma igreja. Quer dizer, quase... quanto dá? 37 anos depois de fundado. Não, 27 anos depois do forte é que aparece a igreja. exato. Ao contrário de todo lugar do Brasil, porque a igreja primeiro aparece, depois é que vem o forte. No Rio Negro acontece o contrário. Primeiro o forte, depois a igreja.